Deus está presente, que Jesus viva em nossos corações para sempre. O abraço fraterno da União da Mocidade Espírita de Niterói, aqui representado, por mim, pela minha esposa, pelos nossos amigos que estão ali, o Rony, a Kátia, a Josefa, representando a UMEN, desta casa que nós temos laços de afinidade muito anteriores. Eu estava conversando com o meu querido amigo Sérgio e a Ivete, antes de nós adentrarmos as dependências novas aqui do Obreiros do Cristo. Ainda lembro quando era aqui ao lado, naquela lojinha, em que parece que foi ontem, mas já tem muitos e muitos anos atrás, quando eu estive fazendo palestra aqui ao lado com minha mãe e minha irmã, a minha irmã caçula, que já desencarnou. Então, que Jesus abençoe essa casa, parabenizando os companheiros aqui do Obreiro do Cristo pelas 21 primaveras, porque nós sabemos a dificuldade que é para uma casa espírita se sustentar no plano físico. No plano espiritual, a nossa querida e saudosa dama da mediunidade no Brasil, escreveu um livro de Dimensões Espirituais da Casa Espírita, Dona Sueli Caldas Schubert, e ela fala que uma casa espírita, para se firmar no plano físico, ela tem que ter pelo menos uma década de trabalho no bem. Então, quando a casa atinge 10 anos, muitas dificuldades chegam. E se a casa supera os 10 anos, ela se firmou, tanto no plano espiritual, quanto no plano material. E esta casa, evidentemente, chega à sua maior idade legal no plano espiritual, com 21 anos. Isso é motivo de muita alegria para o movimento espírita aqui de Maricá, o movimento espírita do Reunir 9. Ainda lembramos com carinho, antes da pandemia, quando estivemos aqui realizando o Cine Debate, eu e Josefa, o Mistério da Libélula, e ainda era ali atrás o salão. Então a gente tem muitas recordações agradáveis aqui nessa instituição. Não tínhamos condições de ficar vindo, e agora, graças a Deus, a espiritualidade nos proporcionou essa possibilidade de reencontrar os queridos amigos. Bem, meus irmãos, o tema da noite de hoje é muito interessante, porque ele vai se encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e achareis, e é uma passagem de Jesus apontada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34, em que o evangelista fala sobre a questão da confiança na espiritualidade, traduzido para a visão espírita, mas na realidade é a confiança em Deus, essa confiança inabalável que o verdadeiro espírita deve ter na espiritualidade maior. Então, nesse capítulo 25, o evangelista Mateus, ele vai nos apontar o seguinte, vai trazer para nós uma mensagem de Jesus que nos fala: observai os pássaros do céu. Em algumas traduções, observai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais a vós, homens sem fé. Em algumas traduções está escrito homens de pouca fé. Pouca fé para mim é coador, Então eu prefiro traduzir como sem fé. Homens sem fé. Você tem ou você não tem. Mais adiante, o evangelista aponta: olhai como crescem os lírios do campo, que não tecem, nem fiam, mas em verdade vos digo que nem toda a sua glória Salomão se vestiu como um deles. Ora, se a erva que hoje existe e amanhã é jogada na fornalha, Deus a veste, quanto mais a seus filhos, ó homens sem fé.
Então nós vamos observar nessas duas passagens de Jesus o alerta que ele nos faz para que não esmoreçamos diante das dificuldades, diante das preocupações. Eu estava conversando com meu amigo Sérgio antes, e ele me contando, a trajetória de cada um de vocês aqui, naquele período de provação planetária, da pandemia, em que nem existia isso aqui, esse salão não existia, e que através do esforço de cada um de vocês, os encarnados, os desencarnados, evidentemente, mais os encarnados, vocês conseguiram levantar isso aqui com confiança, com esforço. E é essa mensagem que Jesus nos traz. Não esmoreçamos, porque se Deus cuida das aves que estão nos céus, que não trabalham, que não plantam, mas Deus as alimenta, quanto mais a nós, que somos filhos de Deus, que estamos com Deus, e Deus está em cada um de nós. Nós também vamos observar uma passagem de Jesus que ele fala de um pai. Ora, se o pai sabe cuidar de seu filho, quanto mais o Pai Celestial não vai cuidar de cada um de vós. Então são mensagens que chegam para cada um de nós para reforçar a confiança que cada um deve ter com Deus. E aí eu vou lembrar de uma história muito interessante que nos aponta que um homem, um fazendeiro, estava muito preocupado porque o seu boi que ele utilizava na colheita havia morrido. O boi sofreu um acidente e morreu. E ele utilizava esse boi para fazer ali a lavoura, Ele botava ali as ferramentas e o boi arrastando e abrindo as valas para que ele pudesse plantar e colher mais tarde, sobreviver com a sua plantação. De modo que o boi morreu. E esse homem ficou desesperado, e ele sabia que existia um sábio naquele reino, e ele foi conversar com o sábio, dizendo: olha, mestre, eu tinha um boi, e esse boi morreu. É uma coisa terrível, você não acha que é a pior coisa que já aconteceu na minha vida? E o sábio olha para ele e diz: talvez sim, talvez não. E o homem, e se cala, e o homem sai dali arrasado. Olha, esse sábio está caducando, porque eu fui lá em busca do conselho, e ele só me disse talvez sim, talvez não. É claro que é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E esse homem volta para a sua fazenda, e passado alguns dias, eis que um cavalo de raça entra dentro da sua plantação e fica por ali. E ele pergunta de quem é o cavalo, de quem é o dono, e o dono não aparece. E ele pega o cavalo para ele, o cavalo passa a auxiliá-lo na sua plantação. E a sua lavoura, ela rende muito mais, porque o cavalo é mais rápido do que o boi. E ele fica muito feliz. E aí ele volta ao sábio, todo feliz. Mestre, olha o que aconteceu comigo, um cavalo apareceu, um cavalo de raça. Eu coloquei os arreios no cavalo, ele me ajuda. Isso não é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida? E o sábio olha para ele e diz: talvez sim, talvez não. E aí ele diz: pronto, o homem está caduco. Esse homem não tem mais jeito. E saiu falando: olha, ninguém procura mais ele não, porque a coisa está feia. E aí o filho dele pega esse cavalo para andar dentro lá da sua fazenda, e o filho dele cai do cavalo e quebra uma perna. E ele fica arrasado com aquilo. E fica triste, e fica naquela: meu Deus, eu procuro um sábio ou não procuro? E foi lá de novo: olha, o senhor sabia que o meu cavalo está lá firme e forte, mas meu filho caiu e quebrou a perna? Isso não é uma coisa terrível? Ele dando mais uma chance ao sábio, E o sábio diz: talvez sim, talvez não. Ora, esse homem sai de lá e fica muito pensativo, muito revoltado com aquela situação, e eis que 2 dias depois, tropas do exército daquele reino chegam até a casa, o vilarejo
onde havia aqueles fazendeiros recrutando à força todos os homens jovens da localidade para a guerra iminente que já estava acontecendo. E apenas o filho desse fazendeiro não foi para a guerra porque ele havia quebrado a perna. Esse homem volta até o sábio para agradecer e diz assim: não precisa me dizer, eu só vim agradecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as respostas do alto muitas vezes vêm da forma que nós não imaginamos, porque nós não sabemos pedir. Esse é o fato, nós não sabemos pedir, porque se nós soubéssemos o que é a necessidade real para o nosso espírito, nós não pediríamos o que nós costumamos pedir nas nossas orações. E se nós voltarmos ao Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver na questão do pedir e obtereis que a prece, ela tem 3 características fundamentais. A primeira característica é louvar. Usar a prece, essa conexão com o alto para louvar. A segunda característica é agradecer. Agradecer utilizando a prece, as nossas vitórias, as nossas conquistas. E a terceira característica é pedir. Nós esquecemos as 2 primeiras e ficamos focados só em pedir. Nós imaginamos que a espiritualidade e Jesus é como se fosse um balcão, né? Precisa de ajuda, escrito atrás, e a gente chega nesse balcão pedindo o auxílio de Jesus. Nós já paramos para pensar em agradecer pelas dificuldades que batem a nossa porta? Já agradecemos pelas nossas doenças, pelo nosso desemprego, pelos problemas familiares que nós estamos tendo, pela lágrima secreta que cada um de nós aqui tem? Nós agradecemos por isso? Nós utilizamos a prece para louvar o nome de Jesus, pelas bênçãos de sermos espíritas, de conhecermos o Evangelho dele, sem as amarras do dogmatismo, sem as amarras ideológicas, mas à luz da mensagem que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás? Ou nós só pedimos? Senhor, ninguém pede, quando está bem esquece, né? Porque é assim, quando nós estamos bem, a gente sai da casa, a gente até se afasta da casa espírita, né? Se afasta da casa espírita, está tudo dando certo. Então, não, vou lá não, hoje não dá não, hoje eu tenho um show para ir, um jogo para ir, eu não vou na casa espírita não, deixa o Sérgio abrir lá sozinho, né? Deixa a Ivete lá na cantina sozinha, né? Não, mas quando a dor bate, a mãe dor bate a nossa casa mental, refletindo no nosso corpo físico, o primeiro lugar que a gente lembra é a casa espírita, e a gente volta para a casa espírita. Mas Jesus nos relembra que Deus está ao nosso lado em todos os momentos, mas nós estamos sempre vibrando em faixa diferente. Se nós soubéssemos das nossas reais necessidades, nós agradeceríamos e louvaríamos a Deus por tudo que acontece de forma contrária àquilo que nós desejamos. Já pararam para pensar nisso? Que Deus sabe da nossa necessidade e as respostas que o alto nos envia muitas vezes vêm disfarçadas de doença, de decepção, de um projeto que deu errado. São as respostas do alto. É porque a nossa pequenez, a nossa inferioridade espiritual nos cega a visão espiritual daquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes o mal aparente é um bem disfarçado. Aquele projeto que nós colocamos como meta e deu errado, na maioria das vezes é para evitar um mal, um imbróglio muito maior que poderia acontecer com a instituição na nossa própria vida. Mas nós esquecemos. Então vamos recorrer ao nosso querido Emmanuel, nessa obra, que por coincidência também foi lida aqui no Vinha de Luz,
No capítulo 166, o nosso querido Emmanuel fala das respostas do alto. Eu separei 2 trechinhos aqui. Ele diz assim: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Já paramos para pensar nisso? A gente pede doença, a gente pede saúde e vem a doença, olha isso. Mas será que com a saúde nós estaríamos envolvidos no trabalho do bem? Estaríamos mais na casa espírita se estivéssemos com a saúde plena? Então, muitas vezes a doença vem para fazer com que a gente medite, permaneça. Observaram por que o tema é observai as aves no céu e não olhai as aves no céu? Sabem a diferença? Olhar e observar. Jesus não fala olhai os pássaros do céu, ele fala observai os pássaros do céu, porque o ato de olhar é apenas de você ver. Olhar alguma coisa é focar o seu globo ocular naquilo e o seu cérebro vai trazer a imagem para você. O observar é você meditar, se tranquilizar, não ter ansiedade por aquilo que está chegando até você. Então, quando Jesus fala observe, ou seja, medite, entre em introspecção. Mas será que a gente consegue? Na casa espírita que nós fundamos há 20 anos atrás, a Josefa, minha esposa, ela fez uma dinâmica de grupo e foi dar uma meditação. Colocou uma música bem calma e pediu que todo mundo fechasse os olhos e entrasse em meditação. Vocês não imaginam a dificuldade das pessoas. Às vezes, com 30 segundos, já tinha gente sapateando na cadeira. Não conseguia. Isso foi generalizado, porque nós não temos esse costume da introspecção, da meditação. E muitas vezes, para nos sintonizarmos com o plano superior, é necessário que nós nos calemos interiormente. Agora imagina para mim, que falo demais, entrar em introspecção, né? Então, o calar é a alma se calando para se conectar com a espiritualidade superior. E aí as pessoas perguntam, como é que pode, Éder, num mundo tão conectado, as pessoas estarem tão desconectadas? Mas hoje está tudo conectado. Aqui mesmo, olha, boa noite aos irmãos que estão nos assistindo, estamos sendo transmitidos por ondas magnéticas que estão aqui, que levam essa imagem, esse som a centenas de quilômetros, né? No Brasil, fora do Brasil, quem estiver assistindo. E as pessoas estão se desconectando dentro das próprias casas. Quantos e quantos pais, mães e filhos não conversam mais? Quantos estão sofrendo de ansiedade precoce? E é exatamente isso que esse capítulo Buscai e Achareis nos traz. Para que essa ansiedade toda? Porque esse capítulo 25, ele vai nos trazer 3 frases extraordinárias, com verbos de ação. Buscai e achareis é o primeiro deles. Batei e a porta se vos abrirá. E qual outro? Alguém lembra? Pedi e obtereis. Observaram? Verbos de ação. No imperativo, busca e acharás, pede e obtém, bate e a porta se vos abre. Mas a gente consegue fazer isso? O que nós estamos buscando? Apenas as necessidades materiais ou o preenchimento das necessidades espirituais? Então, muitas vezes, aquilo que nós pedimos, pela nossa ignorância, pela nossa inferioridade,
que cega os nossos espíritos está apenas ligado à questão material e não é atendido da forma que a gente quer. E aí tem gente que diz assim: a casa espírita lá do Sérgio é fraca. Eu saí de lá porque a casa é fraca. Eu frequentei uma casa, eu gosto de contar causas, tá? Uma casa espírita muito grande em São Gonçalo, e que um companheiro de lá, ele se afastou da casa. E aí, eu encontrei com ele, falei: meu irmão, você sumiu? Eu falei: saí sim, que a casa lá é fraca. Mas por que a casa é fraca? Porque eu perdi meu emprego. Então a pessoa acha que por ela ser espírita, ela não vai ficar desempregada, o casamento dela vai ser uma maravilha, ela não vai ficar doente, ela não vai ter problemas espirituais, porque ela está na casa espírita. De outra monta, alguém chegou para mim e disse assim: olha, eu vou desistir de ser espírita. Mas por que, meu irmão? Porque depois que eu virei espírita, tudo está dando errado na minha vida. Eu falei: não, é o contrário. Agora, antes você apanhava e não sabia porque estava apanhando. Agora você apanha e sabe. Não é isso? Eu que vim de uma geração que o lema era: correia não é santa, mas opera milagre, né? A minha geração era essa. Então, quando minha mãe me batia, ela dizia porque estava me batendo. Quando ela não falava, eu me revoltava. Eu ficava revoltado: estou apanhando por quê? Isso depois de correr, dar a canseira nela, que eu nunca esperei para apanhar, eu sempre corria, né? Então, quando ela dizia: eu estou te batendo por isso, aquilo, outro, eu não deixava de correr, mas eu apanhava e não me revoltava. Então é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos recebendo em forma de uma coisa desagradável uma resposta do alto, que é a solução para os nossos problemas da presente encarnação. E aí nós vamos lembrar, evidentemente, de Judas Iscariotes, aquele discípulo de Jesus, apóstolo, que foi um dos 12 escolhidos, que, envolvido com a política, porque ele fazia parte do partido dos Iscariotes, que era um grupo revolucionário para a libertação do povo judeu, ele imaginava que Jesus, com todo o poder que tinha, que ele já havia visto Jesus limpando os jancenianos, dando vista aos cegos, levantando os caídos, esse homem, se estalasse o dedo, ele colocaria o Império Romano aos pés dele. Mas Jesus não pensava dessa forma. A missão de Jesus era a conquista dos corações. Então Judas estava frustrado com Jesus. Ele achava que Jesus seria o Messias revolucionário, e não o carpinteiro, humilde, e não o cordeiro sendo oferecido ao sacrifício. Então Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Isso ninguém fala. Judas, no momento que recebe a moeda e percebe o que vai acontecer com o Cristo, ele se arrepende imediatamente daquele ato. Só que o sinédrio que estava ali, aqueles que faziam parte do sinédrio, disse: a culpa é sua, agora isto é contigo. E ele se arrepende tanto que ele comete o suicídio e tira a própria vida. Só que esse espírito de Judas Iscariotes já era enxergado por Jesus séculos depois como Joana d'Arc. Jesus sabia quem era aquele espírito. E ele resgatou, sendo traído também pelos seus, aquilo que ele havia feito. Assim como Jesus, que olha para Saulo de Tarso, o maior flagelo dos cristãos novos em Jerusalém, e observa em Saulo de Tarso o apóstolo dos gentios. Ama, trabalha, espera, perdoa. E Jesus olhou para Pedro, aquele que era a pedra onde ele edificaria a sua igreja, e não viu aquele homem fraco que negou ele 3 vezes, que ficou com medo, mas viu a rocha que funda a casa do caminho, aquele que é crucificado de cabeça para baixo em Roma.
E como Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, olha para cada um de nós. O que ele vê quando olha para o Éder, para a Kátia, para a Josefa, para cada um de vocês? O que Jesus vê? Ele está vendo agora ou aqui, ou ele está vendo o futuro? Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é uma derrota nas nossas vidas, que é uma dificuldade, que eu estou indo na casa espírita e nada está se resolvendo, não é o início do tratamento de cura para os nossos espíritos. Nós somos testados diariamente. Ou vocês acham que os nossos credores espirituais estão felizes por estarmos aqui? Muitos não. Muitos não. Então as pedradas vêm. Então é o ataque dentro da família, é o problema no ambiente de trabalho, são as discussões infrutíferas da sociedade, a dificuldade dentro da casa espírita também, mas isso tudo se resolve com a nossa mudança de comportamento. Em vez de pedir, agradecer. Senhor, obrigado pela doença que me aflige. Obrigado pela falta de recursos financeiros. Eu louvo, Senhor, o teu nome, porque eu acordei, Senhor. E quantos não acordaram no dia de hoje? Eu abri os meus olhos e ainda estou encarnado. E quantos não abriram os seus olhos no dia de hoje? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se nós invertermos essa lógica e deixarmos de pedir tanto, porque ainda nós somos espíritos mendigando o amparo espiritual. Então vamos pedir menos. Eu não posso dizer, gente, vamos parar de pedir. Não dá. Na nossa atual conjuntura a gente está sempre pedindo. Mas vamos agradecer mais um pouquinho? Então quando nós passamos a agradecer, o nosso padrão vibratório ele vai aumentar. Vamos pegar essa palavra agradecer, vamos analisar ela? Agradecer quer dizer o quê? Que a graça vem até mim. Quando eu agradeço, eu estou jogando para o universo, isso é comprovado, que as coisas boas chegam até mim. Quando eu reclamo, eu estou insistindo. Reclamar é o quê? Clamar duas vezes. Então, se eu reclamo do dinheiro, da falta dele, eu estou jogando para o universo que ele permaneça naquela situação. Então vamos trocar a palavra reclamar, o verbo reclamar, pelo verbo agradecer. E vocês vão ver a mudança que vai acontecer na vida de vocês. Isso aqui não é papo de coach não, tá? Coach espírita. Não, isso é uma lógica dentro do próprio Evangelho de Jesus. Mas nós temos que trazer isso de uma forma palpável. Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, nós temos que nos comportarmos como Jesus se comportou. A gente vai sair daqui arrasado. Como é que eu, espírito imperfeito, da terceira ordem, posso me comportar como espírito puro? Como Jesus? Não dá. Né? Eu coloco o sarrafo lá no alto, a meta altíssima. Todo mundo sai daqui de cabeça baixa. Agora, se eu falar, vamos ter um comportamento parecido com o de Chico Xavier, parecido com alguém que a gente admira muito, que é uma pessoa do bem, opa, isso aí já dá para eu fazer. E como é que a gente consegue trabalhar isso dentro de nós, para que essa ansiedade das coisas materiais possa se indo aplacando, se acalmando dentro dos nossos corações? Eu proponho aqui o curso Fonte Viva. E como é que é esse curso Fonte Viva? Olha o papo de coach, Sérgio. Aí vai vender curso aqui. Né? Não, gente. Existe uma coleção Fonte Viva, que é essa aqui. Ela é formada por 5 obras, se não me falha a memória. São 900 páginas psicografadas por Chico Xavier. 900 páginas. Eu vou ter 2 encarnações e não vou conseguir psicografar isso. Chico, essa coleção psicografou 900 páginas, sendo que ele psicografou 400 e poucos livros, numa única encarnação. Então, qual é a proposta que nós estamos trazendo aqui? Que todos os dias nós, porque eu estou no meio
estou no meio desse balaio também, possamos pegar uma página de qualquer obra dessa coleção e meditarmos durante 5 minutos, gente, não mais do que isso. Dá para ler a página em 2 minutos e meditar em 3. Será que a gente consegue? Porque, vocês já repararam, o nosso maior inimigo está aqui, né? Olha, eu vou ver um negocinho rapidinho, tá? 1 hora depois está eu com o dedo para cima, fazendo esse movimento aqui. Se nós pararmos 5 minutos, só para iniciar, depois a gente avança, faz 10, com uma página de cada obra dessa, em 6 meses, a gente termina um livro desse aqui. Em 2 anos e meio, nós lemos a coleção toda. E aí a gente vai passar a meditar nessas pílulas, não de dopamina, mas pílulas de evangelho, que Emmanuel traz para os nossos corações. E nós vamos ver, antes de iniciarmos, as nossas atividades diárias, ou antes de nós dormirmos, como isso aqui vai transformar a nossa vida. Porque as trevas são tecnológicas, meus amigos e minhas amigas. Aí o Sérgio Pari pensa assim, olha, Éder falando aqui, é coach, agora está dizendo que a treva tem tecnologia, é só pegar as obras de André Luiz. Nós vamos ver a tecnologia que eles têm. No livro Libertação, isso é mostrado de uma maneira assim, extraordinária, com hipnotizadores, com tudo. Então, qual é a tecnologia que eles usam? Quais são os médios? São os produtores de conteúdo. Os médios são os produtores de conteúdo. Então a gente acorda de manhã, liga a televisão. Hoje a televisão é conectada na internet, Então se eu não quero a televisão, eu vou lá para o YouTube. Fico lá no YouTube também assistindo. Um vídeo atrás do outro. E geralmente são questões que vão abalar-nos interiormente. Geralmente você liga a televisão, vem aquele banho de sangue em cima de você. O café da manhã, para o nosso espírito, é isso. Para o nosso corpo, é aquela proteína que não vai auxiliar muito, porque o meu espírito já recebeu aquele lixo mental. Tudo bem, já saio de casa nervoso, porque eu já vi todas as notícias ruins que acontecem pela manhã. Então eu já saio de casa querendo botar colete, capacete, botar a cara para fora, porque eu recebi isso dessa tecnologia. Saio com medo de casa. Na hora do almoço, o que eu faço? Ligo de novo. Vocês repararam que no momento da alimentação, ligo de novo. Mais um banho de sangue, de desgraças sendo colocado no meu espírito, sendo jogado, eu captando aquilo tudo. Aí eu já como vidrado naquilo. Meu Deus, a comida nem desce, eu não sinto, Então meu espírito está passando fome, o meu corpo também. Porque aquele alimento não está fazendo o papel dele, porque o meu cérebro está preocupado com o que ele está vendo. Aí de tarde também, tem que ter um programinha policial para a gente assistir, não é isso? E aí de noite eu chego em casa para jantar, mais a repetição do programa de manhã, da hora do almoço e de tarde. E 10 horas tem mais um, porque tem a sexta, a ceia, Antes de dormir vou tomar um chazinho, ligo de novo a televisão. Então nós estamos sendo bombardeados por essas energias maléficas diariamente. E essa proposta aqui é nos desconectarmos disso. Nós somos donos do nosso tempo. Eu não tenho tempo para nada, mas fica 2 horas aqui na rede social. Mas não tem tempo de 5 minutos parar para ler uma página e meditar sobre ela. No momento em que eu estou lendo essa página, o que vai acontecer no meu campo vibratório? Eu vou aumentar o meu campo vibratório. Aumentando o meu campo vibratório, eu começo a me conectar com quem primeiro? Com o meu espírito protetor, que muitas vezes está do meu lado, mas eu não sinto. E ele me respeita. O que ele faz? Ele fica afastado, porque ele não consegue sintonizar comigo. Quem fechou o canal? Fui eu, não foi ele. Por que Jesus fala? Quando estiveres sozinho em teu quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai que está nos céus, e ele ensina o Pai Nosso. E também Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estareis. A pessoa mora sozinha, e aí, como é que é isso? Jesus fala, onde tiverem 2 ou mais, ele não diz nem 3,
2 ou mais reunidos em meu nome. Eu moro sozinho, Jesus. E aí, o que eu faço? É porque tem o Espírito protetor. Jesus não esqueceu dele. Eu moro sozinho, mas tem meu Espírito protetor. Mas eu abandono o meu Espírito protetor. No momento em que eu elevo o meu pensamento, conectado com mensagens positivas, eu vou me sintonizando com o meu Espírito protetor. Fiz a conexão, a ponte mental, a ajuda chega através de intuição. Poxa vida, eu estou aqui no GEOC, meu Deus, a gente tem que botar um ar-condicionado aqui, a gente tem que levantar esse salão, o que eu faço? Aí vem aquelas imagens de salgadinho, vamos montar uma cantina virtual, vamos vender, vamos entregar, não é assim? Não é assim que acontece? Vem da onde isso? A conexão com a espiritualidade. Mas a gente prefere se conectar onde? Em rede social. Né? Ah, mas Éder, eu adoro rede social. Ninguém está dizendo que não é boa. Eu tenho 1000 amigos na minha rede social. Ah, é? Você tem? Quando você bota uma foto comendo peixe lá no bar do Alexandre, ali na Lagoa de Araçatiba, quantas pessoas curtem essa foto? Ah, tem 10 curtidas. Ué, era para ter 1000, né? Você tem 1000 amigos. Até porque o Alexandre é caro pra... Não é? O Alexandre, né? Eu fui lá, não estava tão caro, não. Eu fui em outubro de 2023 lá, não estava tão caro, não. Então salvou o preço. O que acontece? 10 curtidas. Agora, vai o Éder se acidentar, não é isso? Aí fotografa a pulseirinha do hospital, que as pessoas gostam disso, né? Aí fotografa a pulseirinha e posta. O que acontece? 800 curtidas. Ué, por que em coisas boas, poucas curtidas, em coisas negativas, muitas curtidas? Vamos refletir sobre isso também? Olhar as aves do céu, olhar não, observar, vamos analisar isso, porque quando eu vejo o outro abaixo de mim, eu me coloco como superior a ele, eu digo, coitadinho do Éder, eu vou curtir que eu estou com pena dele. Agora, se eu ver o Éder bem, aquilo dói. Por que o Éder pode comer o peixe lá no Alexandre, que é caro, e eu não consigo comer sardinha com miojo dentro de casa? Repararam essa questão? Mais de 90%, Rossano Klinsmann que fala sobre isso, que estão nas nossas redes sociais, estão ali para vigiar a nossa vida. Não se importam conosco. Não dão a mínima. Estão ali para vigiar a nossa vida. É isso que eu quero para a minha vida? Quem eu quero me vigiando? Eu quero a espiritualidade superior do meu lado, me intuindo para o bem. Então Emmanuel, ele arremata essa questão dizendo o seguinte: em muitas fases da nossa luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, ou seja, o desencarne, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos. E não raro, dar fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Permanece, pois, convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. E aí, olha que coisa interessante, né? A gente pede auxílio e vem pancada, né? E a gente fica assim, meu Deus, eu estou pedindo amparo e vem pancada, vem bordoada. E o que a espiritualidade faz? Kardec pergunta, lá na questão 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Pergunta de Kardec. Sim, e com pouco esforço, mas falta a vontade. Então a gente pede paciência, mas a gente não se esforça para ter paciência. Vocês já viram aquela mãe que diz assim, eu perdi a paciência com meu filho? Você não perdeu, você nunca teve. Quem conquista uma virtude moral não perde. Você acumula, você não vai perder. Então, a gente não se esforça, porque nos falta vontade. Aí lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele vai fazer uma associação
do nosso espírito como um escritório. Ele diz, olha, o seu espírito é como se fosse um escritório. E dentro desse escritório, nós temos vários departamentos. Então ele vai falar do departamento do desejo, ele vai falar do departamento da inteligência, ele vai falar do departamento, deixa eu dar uma olhada aqui, da imaginação, né? Ele vai falar de vários departamentos, o departamento da memória, mas ele diz que todos esses departamentos estão conectados ao gabinete da vontade, que sem a vontade nós não temos o poder da criação no departamento da imaginação, nós não conseguimos estabelecer metas, que é o departamento do desejo, nós não conseguimos utilizar os recursos da memória para o nosso autoaprendizado, porque nos falta a vontade, e muito menos utilizamos os nossos potenciais de inteligência para o bem, porque nos falta a vontade. Entenderam a ligação desta mensagem com a questão 909? Então, se nós tivermos vontade, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém segura. Então, se hoje esta casa está desta forma, em crescimento rápido, 21 anos crescendo, recebendo novos trabalhadores, é porque cada um de vocês tem a vontade que dê certo. E a vontade é essa força motriz que rege o universo. Então, o que Jesus quer dizer em observai os pássaros do céu, olhai como se vestem os lírios do campo? Ele está dizendo, tenham a vontade que tudo isso irá acontecer na vida de vocês. Porque se esses seres, as aves e os lírios, que são essa erva que hoje existe, amanhã está sendo queimada, ela recebe o amparo do Todo-Poderoso, que é nosso Pai Celestial, quanto mais vós que sois filhos dele. É porque nos falta a vontade, nos falta a alegria de focarmos na meta e seguirmos essa meta. E Kardec nos diz que o verdadeiro espírita, é um jargão, né? Todo mundo fala sobre isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Primeiro ponto. Hoje o Éder é menos pior do que ontem. É transformação moral. Não é uma transformação moral? Você andar um passo para frente é uma transformação moral. E pelos esforços que faz para domar, em algumas traduções, dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita não é aquele que é um certinho, que anda todo alinhadinho, que carrega o evangelho embaixo do braço, que sabe de cor e salteado a codificação, o Pentateuco de Allan Kardec, que conhece todas as obras de André Luiz, a série psicológica de Joana de Ângeles, as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Não, é aquele que está se esforçando, é aquele que aplica a sua vontade na sua transformação moral, e não na do próximo. Já viram aquele culto que as pessoas ficam jogando letra para o parente? Você está no culto. Olha, eu vou abrir a página por acaso aqui, tá? Mal sabe que ele já até enfiou o dedo e marcou antes. Aí ele abre, que ele sabe que é chapéu. Abri aqui, ó, crescei. Aí você já olha lá pro filho, né? Que é preguiçoso, né? Que não quer fazer as coisas. Olha, abri essa página aqui, lê e vai jogando a letra para o outro. E esquece que aquela página é para você que está lendo aquela página. Então, o Mateus, ele foi muito feliz nesse ponto, porque Mateus, conhecido como Levi, a história de Mateus é linda, e ele é o primeiro evangelista que inaugura o Novo Testamento, porque nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, os três primeiros sinóticos. São evangelhos que se assemelham muito, mas Mateus, ele era um publicano, coletor de impostos, era discriminado, era marginalizado. Os publicanos não podiam ficar no templo de Jerusalém junto com os outros judeus, eles tinham que ficar ao longe, porque eles eram detestados pelos seus
patrícios, pelos seus irmãos de cidadania. Por quê? Porque eles coletavam impostos para Roma, que subjugava o Império Judeu. Então, o que aconteceu? Jesus consegue enxergar em Mateus, chamado de Levi, aquele que seria um dos seus principais apóstolos, que acompanhou Jesus por perto. E se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver na genealogia de Jesus o único que cita mulheres na genealogia de Jesus. Porque o outro que vai falar é Lucas. Lucas não cita mulher. Lucas vai lá em Adão e Eva, mas não cita nenhuma mulher. E Mateus, ele é inclusivo, porque ele também era um marginalizado. Então, esse Mateus, que significa Deus, o agraciado por Deus, o escolhido por Deus, Mateus, porque o nome dele era Levi, ele trouxe esse evangelho focando nas bem-aventuranças de Jesus, na oração, do poder de se pedir algo confiando. E aí nós vamos voltar lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, quando Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus, a igreja, a eclesia dos Hebreus, ele diz: a fé é a substância das coisas desejadas, é a certeza das coisas que não se veem. Essa é a fé. A fé é diferente da crença, porque a fé ela é consolidada. A crença, você pode ter crença por hábito. A fé não, ela vem de dentro para fora. É a certeza que nós temos que a espiritualidade está aqui neste momento, amparando a cada um de nós, porque a espiritualidade sabe os nossos problemas interiores, a nossa lágrima secreta, aquele choro da nossa alma, a espiritualidade conhece. Mas muitas vezes nós não temos essa fé, nós não confiamos no Cristo, porque é muito fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. E nós temos peito para andar com Jesus? Seguirmos o teu caminho de lutas, de dissabores, de ingratidões. Quantos de nós aqui sofremos ingratidões? Quantos de nós aqui fomos desonrados nas nossas amizades, principalmente do círculo familiar? Quantos de nós fomos desacreditados na obra do trabalho do bem? Então, quando Jesus sobe ao monte, no Sermão da Montanha, ele vai congregar, e Mateus é brilhante nessa narrativa, quando ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E é nesse momento que Jesus congrega a todos os marginalizados, as mulheres, os doentes, aqueles que eram chamados de aleijados na concepção da época, aqueles que não tinham autorização para entrar no templo de Jerusalém, mas Jesus estava de braços abertos a receber a cada um deles, encarnados hoje, 2025 anos depois, como cada um de nós aqui.
Quantos de nós aqui éramos aqueles doentes do corpo, doentes da alma? Quantos de nós aqui gritamos Barrabás em detrimento de Jesus? Quantos de nós aqui fomos aqueles que lotavam os círculos romanos, vendo os cristãos serem massacrados pelas feras, serem queimados vivos? Estávamos ali, alegres, vendo a desgraça do próximo. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, faz com que nós conheçamos a doutrina dos Espíritos 18 séculos depois. Naquela cidade de Paris, naquela França do século XIX, com Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele homem que trouxe como missão que tinha o grande missionário, a lume, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova era, a terceira revelação para toda a humanidade. Então, meus irmãos, que nós possamos, nos momentos de dor, de aflição, de sofrimento, olharmos com observação as aves do céu. Olharmos, observando com atenção as plantas, as flores, e verificando, meu Deus, se tu cuida desses seres, eu também tenho o teu amparo. Porque uma noite eu tive um sonho, meus irmãos e minhas irmãs. Sonhei que andava nas praias junto com o Mestre Jesus. E a cada vez que eu caminhava, olhava para aquele céu estrelado, com aquele luar que refletia nas águas daquele mar calmo, as mensagens e as cenas da minha vida. Olhando para aquele céu estrelado, eu via cenas da minha vida, alegrias, gratidões, amizades, projetos que foram concretizados. E olhando para o lado, eu via o Senhor ao meu lado. Jesus estava ao meu lado, caminhando comigo. E olhando para trás, eu via 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do meu Senhor, que caminhava junto de mim. Notei também, em determinado momento, naquela trajetória, cenas de dificuldades que eram projetadas da minha vida. As lutas familiares, as traições dos melhores amigos, as doenças, os dissabores. E triste, olhei para o lado, olhei para trás e vi apenas um par de pegadas na areia. Muito triste, olhei para o meu lado e Jesus estava ali e disse: Senhor, por que me abandonaste, Senhor? Por que nos momentos de dor, de sofrimento, de abandono, tu me deixaste sozinho, caminhando entre essas dificuldades? E Jesus, com o seu olhar compassivo, límpido, olhando para dentro de mim e minha alma, e disse: meu filho, eu nunca te deixei só. Quando enfrentou diversas dificuldades em tua vida e olhou para trás e viu apenas um par de pegadas na areia, eu estava junto de ti. Foi aí, neste momento, que eu te carreguei nos braços. E esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a mensagem da noite de hoje. Que nós possamos pedir, buscar, bater e termos a confiança de que se o Pai cuida dos pássaros, se o Pai cuida das plantas, também cuidará de cada um de nós, porque Deus sabe das nossas dificuldades mais íntimas. E que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir com fé, porque a ajuda chegará. Que a paz de Deus permaneça para sempre em nossos corações. Muita paz. Graças a Deus.